desejo boas-vindas a todos que estão aqui na sala conosco, né? E agradeço o espaço que o INGEMA nos deu para poder fazer esse workshop, né, sobre a Amazônia. Nós temos um convidado especial hoje aqui, o João Meirelles, que é o presidente do Instituto Piabiru, no Pará. Nós vamos começar com ele, depois temos aqui também, vai se apresentar um doutorando meu, o Hildebrando, né, do PPGA URGS, que está fazendo uma discussão sobre o Fio Nexus, que ele está usando na tese, que ele vai defender no dia 6 de dezembro, lá em Porto Alegre. E ele vai fazer essa ligação com alguns projetos ali do Piabiru e do Mamirauá, no Pará. Depois, o doutorando Henrique, que também é do PPGA URGS, que vai fazer uma discussão sobre o Fio Nexus da agricultura familiar. E temos conosco também o Alexandre Castilho, que é um ex-orientando meu de mestrado, né, que trabalhou bastante na rede Renove, conhece bem o João Meirelles, as atividades do Piabiru, né, do Mamirauá. Então, é uma grata satisfação assim, a gente ter esse conjunto de pessoas hoje aqui para poder fazer uma apresentação e uma reflexão sobre projetos tão importantes, né, ações tão importantes voltadas para populações que normalmente não são privilegiadas aí em termos de políticas públicas, né, nos últimos tempos, e que a gente poderia fazer uma diferença na Amazônia, né, apresentando ações muito mais efetivas em termos da preservação da floresta, né, continuidade também para o desenvolvimento da população local, né, e não mineração, não hidrelétricas, etc., né, como está funcionando no presente. Então, eu convidaria em seguida o senhor João Meirelles, né, para poder falar sobre o trabalho do Instituto Piabiru ali no Pará. Está com você, João. Tá, perfeito. Muito obrigado pelo convite. Olá a todas e todos. Então, eu vou compartilhar aqui a tela. Espera aí. Uai, não está achando. Espera aí. Agora sim. Vocês estão vendo a apresentação? Perfeito, Meirelles. Tá bom. Então, eu vou pôr só no modo apresentação. Está vendo agora, né? Uhum. Perfeito. Então, esse é um projeto, Luz para uma Vida Melhor, um projeto de duas organizações da sociedade civil, né? O IDEAS, que é com sede no Rio Grande do Sul, e o Piabiru, com sede em Belém, no Pará. Eu já vou voltar depois dessa imagem. Esse é o Bacana Solar, desenvolvido pelo IDEAS, né? O IDEAS trouxe esse desafio, não só o Piabiru, o Mamirauá e outras organizações da sociedade civil, né, para que a gente pensasse um projeto piloto para melhor acesso à energia sustentável, né, e que fosse para lugares realmente isolados, né. E, por incrível que pareça, nós trabalhamos na frente de Belém e é tão isolado quanto se estivesse a 3.000 quilômetros de distância, né. Então, as organizações são essas, o apoio para o Ideias, que compartilhou depois o Piabiru recursos, foi da Charles Mott Foundation, e tivemos outros parceiros locais, na Federal do Pará, o GEDAI, o Grupo de Energia, né? E o MIB, que é a Organização da Sociedade Civil Local, o Movimento das Mulheres das Ilhas de Belém, e o Museu Gueu, que também apoiou, cedendo espaço para eventos e tudo mais. Esse arranjo produtivo, né, nós estamos aprendendo com ele não está consolidado, né? Vocês vão ver que a gente fez uma primeira medição, começou em 2017, fez uma primeira medição em 2018, eu tenho a grata notícia que foi aprovado a semana passada um projeto para um outro território, que é um território quilombola, quilombo chamado África e Laranjituba, um município vizinho de Moju, entre Moju e Acará, que vai permitir a gente fazer uma terceira medição desse projeto e avaliar 5 anos depois. Então, eu considero tudo que a gente fez ainda um começo e um aprendizado ainda muito inicial, né?
vocês sabem que as organizações da sociedade civil e da pesquisa também sofrem com essa descontinuidade de recursos, né? E essa descontinuidade, às vezes, não permite um monitoramento tão assíduo, né? E também um projeto piloto com uma escala maior, como a gente esperaria, né? Mas, resumindo aqui, na governança nós temos o PEABIRU, na gestão direta junto ao território, ideias, né, os financiadores, e eu vou deixar depois essa apresentação, né, para vocês. Ela foi preparada pela Lígia Kawata, do Ideias, junto com a Mariana Buoro, que já deixou o PEABIRU, está fazendo mestrado na Suécia, e ela resume essa proposta, né? Eu não vou entrar em detalhes agora, ficar lendo o resultado, eu vou direto a esse arranjo, né? Nós montamos um arranjo da seguinte maneira: o MIB, o Movimento das Mulheres, era para ser o gestor operacional. No processo, a gente não conseguiu identificar alguma pessoa no MIB que realmente gerisse esse processo. Então, nós estamos aprendendo de como isso pode ser feito por um pequeno empreendedor local, vamos dizer, uma pequena startup localzinha, que pode fazer esse trabalho. Então, esse é um desafio para as próximas etapas do projeto, né? O ideia é sempre com a questão técnica, tecnológica, e o PEABIRU com a coordenação da gestão. Desculpe. E aí, claro, nós temos alguns apoios da Federal do Pará e os usuários, que são as famílias que vocês verão aqui, né? O projeto piloto, a gente começou a pensar isso em 2014, o PEABIRU fazendo pesquisa. Por que foi feito nesse lugar? Porque a gente fez uma pesquisa junto com o Movimento de Mulheres das Ilhas de Belém e perguntamos a eles. Nós já trabalhávamos com esse movimento desde o ano 2004, né? E a gente perguntou a eles o seguinte: qual a comunidade mais isolada que tem mais necessidade? E fomos juntos a essa ilha, né, de Paquetá, que não é no Rio de Janeiro, na Baía de Guanabara, ali uma das 23 ilhas de Belém, uma das 50 ilhas ali no entorno de Belém, onde vivem mais de 20 mil pessoas, né? São pessoas com uma carência enorme em diversos aspectos de políticas públicas, né? E a gente começou a fazer uma pesquisa, e essa pesquisa identificou o alto gasto, né, com energia. Por isso que a gente foi, energia e água, que estão bastante associados. Quase sempre na Amazônia, essas duas questões vêm muito associadas. A água no sentido potável e também saneamento, né? A água no sentido mais amplo aí, né? Mas olhando principalmente a potabilidade. É incrível porque essa ilha está no lugar do rio maior do mundo e não tem água potável. E eles vão buscar água com um barco para poder beber, para cozinhar e até para escovar dente, às vezes até para coisas tipo tomar banho, porque a condição da água ali não é questão da poluição, naturalmente ela não se adequa a isso. E aí nós, em 2017, fizemos essa instalação dos kits, que são os bacanas solar, e começamos aí a construir a capacidade, a organização, né? E em 2018 fizemos, então, a primeira medição, né? E o monitoramento, né? Então, aqui algumas imagens. Nós fizemos em 23 casas e no centro comunitário, que então seria um uso comum, né? Esse é o Fábio Rosa, o coordenador de ideias, à esquerda, eu estou à direita, né? Conversando com as lideranças comunitárias, basicamente mulheres que foram as partícipes desse projeto. Claro que há homens também, mas, vamos dizer, na divisão local deles, dos trabalhos, as mulheres tiveram uma importância bastante relevante, inclusive nas lideranças, né? E aí a gente também, isso é na sede do PEABIRU, os técnicos do Ideias, dessa esquerda, né? E trabalhando com técnicos locais, no caso da Universidade Federal do Pará, mestrandos e doutorandos que participaram deste processo. Nós já havíamos feito com o Ideias um trabalho apoiado pela Philips, de instalar campos de futebol solar, já tínhamos também trabalhado com lanternas solares. Então, a gente já tinha algumas iniciativas conjuntas. E agora, como eu comentei, vamos instalar todo um sistema, inclusive de produção, de bater açaí, que é de produção não só de uso residencial, nesse outro quilombo, né? Então, vamos ter aí mais coisas à medida, até aprender nesse processo. Vocês estão vendo aí uma casa típica, né? Uma senhora de uma família que tem 1, 2, 3, em geral, 3 a 5 membros, né? E a pequena lâmpada, porque essa caixa aqui está à direita, né? Ela, que é o kit, né? Ele permite, né, o carregamento de celular,
as luminárias ele não permite outras coisas maiores, até porque se a gente tiver uma televisão, que é outro processo que a gente está desenvolvendo, e também, ou tiver, vamos dizer, um batedor de açaí, um liquidificador, alguma coisa para uso mais comercial, a gente percebeu e aprendeu que não deveria estar isso junto, né? Porque a pessoa acaba usando, por exemplo, a televisão durante o dia e não fica com energia à noite. Enfim, essa gestão da energia é bom que elas sejam separadas, isso foi um aprendizado importante, né? Outro aprendizado é que a gente perguntou nesse processo de escuta, né? E aí, como foi? O que foi bom para vocês? E os depoimentos mais assim marcantes para nós foram, por exemplo, mais de uma pessoa disse, olha, agora eu posso dormir. Mas o que tem energia solar com dormir, né? Aí ficou claro que o morcego, o ataque de morcego às pessoas, né? E aos animais domésticos, ele resulta que o marido tem que ficar tomando conta da mulher e ele não pode dormir, ou vice-versa, a mulher cuidando da filha. Então, este impacto é muito maior do que todos os outros impactos que a gente imaginava. Isso mostra, né, como a gente, em pesquisa, acredita que está fazendo algo que é muito legal, relevante, mas, vamos dizer, a questão é muito mais profunda, mais complexa, né? Então, inclusive, a gente desenvolveu um pensamento que uma das fontes de energia devia estar no lugar dos animais domésticos, para não atrair morcego, né? E, obviamente, no lugar do dormitório. Então, esse é um assunto muito relevante relacionado à política pública de saúde, né? Saúde pública, né? Esse foi o lançamento que nós fizemos no Museu Guild. O Museu Guild é um parceiro importante do Piabiru, onde a gente apoia diversas ações, né? Mas aquela ideia de fazer um consórcio de energia, ele ainda não vingou. O Alexandre conhece bem essa proposta, nós ainda não conseguimos formatá-la de uma maneira viável, né? que pudesse se organizar. Eu só vou fechar a porta, porque eu estou com uma obra em casa aqui, está um pouco barulhento. Então, o que acontece é que nós estamos ainda engatinhando nesse processo, né? Estamos nesse momento de aprendizado, mas eu acho que o que é importante é que a questão da energia solar, como diversas outras questões que envolvem tecnologia, atrai muitos os jovens. Isso é algo que dá para ver nessa imagem, né? Claramente, né? Porque o jovem não quer seguir exatamente a profissão paterna, ele não quer ficar... Tudo bem, ele pode estar na cadeia de valor da mandioca, do açaí, mas ele não quer passar 12 horas embaixo com uma enxada na mão e achar que isso é legal, porque não vai acontecer. Então, essa mudança tecnológica é fundamental a gente entender que papel o jovem pode tomar. Nem todo mundo vai poder ser instalador ou especialista em energia solar, mas que eles possam interagir mais, inclusive serem co-pesquisadores, co-criadores desse processo, né? Então, esse é algo muito importante. O Piabiru, para vocês saberem, trabalha com a Unicef há 11 anos na Amazônia, na Agenda Criança e Adolescente. Quase todos os nossos projetos têm um forte componente relacionado à posição do jovem na sociedade, a ouvi-lo, a envolvê-lo. Então, esse é um desafio que a gente está longe de resolver, que é a participação do jovem em todo esse processo. Isso, inclusive, estimula o jovem a se manter na escola, né, a seguir estudando. Isso a gente percebeu em outros projetos, em outros contextos. Na Agropalma, a gente trabalhou, que é a maior empresa de palma ali na região. Nós trabalhamos com filhos e mulheres agricultores e um dos resultados importantes do projeto é que eles voltaram a estudar, voltaram a se interessar em buscar informações. Então, esse é um assunto que a gente precisa aprofundar um pouco mais, esse aprendizado a gente precisa desenvolver, né? O treinamento dos usuários, a gente percebeu que quando há um interesse, né, ele é muito rápido de absorção. Mas a questão principal, que eu acho que a maior dificuldade, é a gestão dos recursos comuns. Então, por exemplo, essa caixinha, né, bacana solar, exige a troca de uma bateria, principalmente em lugar quente, a bateria dura menos, né? Se for no Rio Grande do Sul, dura um pouco mais. Mas juntar dinheiro para trocar a bateria, né, onde não há uma economia monetarizada, 300, 400 reais faz toda a diferença. Então, a gente tentou criar um clube que as pessoas pusessem 10, 20 reais por mês, mas não funcionou. Não funcionou porque não há o costume, não há essa gestão assim. Tudo bem, as igrejas têm esse costume do dízimo,
seria similar a isso, né? Seria o dízimo elétrico, vamos chamar assim. Seria curioso, mas, enfim, não funcionou. Então, esse é um outro assunto que a gente tem que ver de como manter o pequeno recurso para manutenção. Essa manutenção é muito pequena. E claro que às vezes cai uma antena, e caiu uma placa porque derrubou o... Sim, tudo isso acontece, acidentes acontecem, mas não é tão significativo. É mais uma manutenção real que vai acontecer de fadiga, que é a manutenção da bateria solar, né? O importante é que foi sempre um processo comunitário. Então, aqui na sede do Movimento das Mulheres, né, pensando, planejando, estruturando, porém a gente percebeu que as pessoas estão em muitas agendas e às vezes acabam não dando prioridade. Então, esse é um outro aprendizado importante, que quando a gente envolve comunidades, tentar identificar aqueles indivíduos que não estão em tantas agendas. Eu me lembro, quando eu trabalhei com a Alcoa, lá em Juruti, a gente tinha uma presidente da Associação de Mulheres, aí eu contabilizei que ela estava envolvida em 15 assuntos. Ela não ia poder dar tempo para aquela agenda, por mais organizada que ela fosse. Então, isso é muito importante, foi um aprendizado também, que as pessoas que o próprio movimento destacou, elas tinham tantas agendas que dificultou seguir no processo. Isso foi um outro aprendizado importante, né? E o monitoramento, a gente fez um ano depois, e na verdade, a gente não conseguiu recursos para segui-lo, né? Nós vamos seguir agora, vocês vão ver que tem um hiato, né? De 19, 20, 21, 22, de 4 anos que a gente vai fazer agora. Não que a gente não sabe o que está acontecendo, a gente recebe notícias, mas não um monitoramento estruturado. E aí um outro aprendizado que a gente poderia ter organizado algumas planilhas simples, ou a gente tem um monitoramento de abelha sem ferrão, por exemplo, que as pessoas mandam por WhatsApp pequenas informações, respondem questionários super simples, sim, não, preenche um número. Então, essa é outra questão importante. A gente achar que vai ter condições de voltar a fazer um monitoramento completo, estruturado, isso não acontece, né, na nossa ideia de que isso vai se repetir e ter recursos para isso, né? Então, esse é um assunto importante de pensar sistemas de monitoramento simplificados que a própria comunidade, as próprias lideranças jovens podem assumir e cuidar, né? Então, é só para vocês terem alguns números, né? Foram 23 famílias, 85 moradores, é uma região de produção de açaí, basicamente, é uma região ilhada, as pessoas moram basicamente de uma casa para outra, em barco, que a gente tem que se locomover, né? E baixo nível de escolaridade, enfim, a gente fez um pouco essa medição aqui, né? E a maioria se dedica ou à pesca, não que ele é pescador, não que ele é coletor de açaí, ele é tudo isso. Ele tem a roça, ele extrai o açaí, em outras épocas do ano ele extrai outros produtos, e a pesca está muito relacionada à segurança alimentar. O açaí seria o que produziria algum valor financeiro de transacional, né, com economia monetarizada, né? E tudo é relacionado à safra, né? A maior parte das comunidades tradicionais da Amazônia não existe a coleta do açaí permanente, é um período de 3, 4 meses, ou, enfim, a pesca também tem as suas nuances de tipos de espécies, de mais ou menos, enfim, cada um com as suas dificuldades, né? E a gente, vamos dizer, na medição inicial, vocês veem que todo mundo tinha lamparina e querosene, que é a forma mais básica de energia, né? Eu diria que isso aí tirando o querosene, que tem 150 anos, né? A lamparina tem 5, 10 mil anos, 5 mil anos pelo menos. E a maioria tinha geradores a diesel, mas geradores velhos, muito ineficientes, então... quase todos têm celular, ainda que o celular não pegue, ele é um meio de comunicação, quando vai num lugar que pega, você baixa as informações, e a maioria gastava um recurso enorme para comprar combustível, seja para se locomover para comprar o combustível, seja para ir mesmo para uma outra ilha, e nem todo mundo tem barco, né? Então, em termos de proporção, né, basicamente um equilíbrio entre homens e mulheres, e a maioria bastante jovem, né, como a gente vê, né? E a renda, né, há diferenças, discrepâncias entre a renda da mulher e do homem, sempre o homem, isso já mostra desequilíbrios e inequidades, né? Mas, enfim, há uma distribuição da força de trabalho
que obviamente está relacionada à sobrevivência, né? Em geral, a mulher ela acaba aceitando alguns compromissos próximos à casa, né? Essa questão da energia solar está muito relacionada à mulher, né? Porque está relacionada à leitura dos filhos, quem está na escola, né? Que em geral é um compromisso da mulher, né? A questão da proteção dos filhos em relação ao morcego, mas o homem também compartilha disso. Enfim, são questões que a gente está aprendendo aí, né? Obviamente, vocês têm que analisar que o nosso trabalho foi focado na questão residencial. O foco na questão comercial a gente não fez ainda. A gente tem intenção, mas ainda não conseguimos e nem medir, tá? Lembrando que todas essas famílias estão abaixo da linha da pobreza, e apesar de ter uma renda do açaí, que é uma renda recente, de 10 anos para cá, eles se dependem dos benefícios sociais, né? E vocês veem que o custo, né, da energia solar, da energia como um todo, né, é muito significativo. Eu lembro de famílias gastando R$400, onde a gente computa tudo, não quanto ele paga. Primeiro que ele paga um diesel, uma gasolina muito cara, porque ele vai no lugar, ele compra fracionado, em geral, de forma ilegal, transporta de forma ilegal, né, numa garrafa PET, muitas vezes, e então já paga caro. Então ele está a exclusão da exclusão, né? Então não tem como resolver isso de imediato, a não ser buscando alternativas como essa da energia solar, que não vai resolver todo o problema, mas vai mostrar caminhos, né? E foi esse um pouco o aprendizado que a gente teve aqui, né? A gente percebeu muita demanda para televisão. Claro que o nosso foco ali era mais emergencial, era iluminar à noite a casa, né? E até para fazer coisas básicas, tomar um banho, cozinhar, ler, no caso de quem está na escola, né? E até a convivência familiar, né? Lembrando que a lamparina também traz outros prejuízos, né, para a saúde, a fumaça da lamparina, se for o fogo também do fogão, se tiver um lugar fechado, que não é bem no caso da Amazônia, mas também tem a fumaça, né? E a proteção do morcego, que foi essa grande surpresa, né? E isso é o que eles consideram importante, não quer dizer que a gente atacou essas questões, né? A gente atacou basicamente iluminação, carregar o celular, e a proteção do morcego veio como bônus, resolveu a situação, né? Então, se a gente falar de política pública, a grande contribuição seria por aqui, né? E aqui é importante, como eu havia comentado para vocês, que todas as famílias buscam a água potável em Cotijuba, que é a outra ilha, né? Portanto, tem um gasto enorme e o tempo dispendido, né? Então, você tem que ir com galões de 20, 30 litros para buscar água, para beber, para cozinhar, para escovar o dente, numa outra ilha, né? E gastando o seu diesel ou do seu vizinho, enfim. E essa dependência, né? A gente começou também um projeto de água de chuva, mas muito pequeno. A gente aproveitou, economizamos numa verba e fizemos uma coletora lá, com filtragem, apenas para um aprendizado. Não fizemos uma medição e uma avaliação disso, mas experiências nossas com a Federal do Pará em outro núcleo, NUMA, no meio ambiente, sobre isso, já tinham demonstrado que isso tem baixíssima manutenção e consegue que os sistemas funcionem bem por 20 anos. Então, a gente não estava tão preocupado, mas é alguma coisa que a gente, nesse novo projeto, vai procurar identificar e resolver, né? Então, aqui um resumo, né, da questão: 23 casas, renda estável, sazonal, 40 litros de combustível, que é muito grande com a família, e o combustível basicamente perdido, porque é para gerar energia, né? E caro, né? Combustível bastante caro, eles pagam em geral o dobro, né? E um gasto mensal muito significativo pela renda familiar, como a gente pôde ver, né? E um tempo, né? Obviamente, a bateria tem um limite, né? E também as pessoas, o horário delas é um pouco diferente, né? Mas a gente percebeu uma necessidade de 4 horas que não sei se a gente conseguiu suprir essas necessidades adequadamente. Esse é o tipo de família que a gente está atuando, em geral jovens ou famílias, o núcleo familiar pequeno, né? Enfim, aí depois tem várias coisas sobre próximos passos, eu não vou entrar agora, porque eu já dei aqui 20 minutos, então eu posso depois voltar a isso, há várias questões que a gente gostaria de seguir, aprendizados, e a gente pode falar isso em seguida. Eu acho que é isso, estou aberto aqui a conversar e voltar a algum slide, esclarecer, nós temos relatórios, temos filme que a gente fez isso no nosso site do Piabiru,
Acho que o Saindo Ideias também tem. Enfim, estamos à disposição para compartilhar esses aprendizados. Ok, muito obrigado, Meirelles. Agora, professor, acho que é o Ildebrando, né? Olá, vai ser difícil acrescentar alguma coisa agora, depois dessa aula. Não, mas eu só passei alguns aprendizados, mais perguntas que respostas. Não, muito enriquecedor. Muito obrigado, professor. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Na verdade, eu não posso Tá, compartilhar a eu vou tela. tirar a minha. Peraí, só um minuto. Eu tenho que sair daqui. Como é que sai? Não. Já tirou? Já tirou? Aham, isso. Eu Tá acho que bom. pode compartilhar, Ildebrando. Dá uma Agora tenta aí. pode. Ok, Não, tá. Perfeito. ele demora um pouquinho. Ok, Isso. Não sei se estão todos vendo. sim. Tá, Sim. eu vou ser bem breve, eu vou utilizar 3 lâminas, na verdade, para tentar acrescentar alguma coisa, né? Eu vou falar um pouquinho da minha pesquisa, mas na verdade é o que o professor João já comentou. A abordagem do Nexo é interação. Pode ser uma interação a partir de 2 elementos N, não tem um limite. No caso da pesquisa, a gente está falando do Fuel Nexus, que é Food, Energy and Water, é água, energia e alimento. O professor falou muito sobre água e energia, mas na verdade é difícil dissociar, por exemplo, desdobramento para alimentação, porque tu tem desde a conservação de alimento, tu tem acesso a um alimento mais saudável, eventualmente, a água mais limpa. Então, isso era o que propunha o Hoff. Na verdade, o conceito de Fuel Nexus, ele vai surgir na década de 80 e ganha destaque a partir do ano 2011, na conferência preparatória para o Rio+20, a conferência de Bonn, que o Hoff cunha a alcunha do Fuel Nexus e fala que é uma abordagem integrada que enxerga a água, a energia e sistemas alimentares como interdependentes. O que isso significa? Que tu faz, eventualmente, escolhas, né? Mas tu tenta maximizar o uso otimizado desses recursos, minimizando trade-offs. Então, o professor falou, por exemplo, tu usa energia a óleo para captar água. E isso tem um impacto ambiental também. Isso é importante sinalizar. O foco do Hoff, quando propôs essa abordagem, era combater as mudanças climáticas. Isso é um impacto importante que a gente não pode ignorar também, né? Mas também ele foi adotado em seguida pela FAO, que é o braço da ONU para alimentação, né? Que é como uma ferramenta para erradicar a fome, reduzir a pobreza e gerir sustentavelmente os recursos. Então, ele tem como direcionador os ODS, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. E é interessante que o PEABIRU, Mamirauá e todos os projetos da Renove, quase, atuam diretamente naqueles mais afetados. Então, quando tu fala de geração de energia solar, por exemplo, tu está tentando equilibrar um problema que é a pobreza energética. Então, via de regra, essas populações não têm acesso a uma energia de qualidade ou quantidade suficientes. Então, a gente pensa, não investem ou não empreendem. É impossível ou impraticável, às vezes, para essas comunidades. Como é que tu vai processar um açaí para fazer o açaí processado? Como é que tu vai conservar um peixe? Tudo isso vai de encontro também ao Fuel Nexus nessa abordagem. Então, são processos que estão interligados. Aqui, esse framework, ele fala de maneira bem abrangente, né, que, na verdade, é uma questão de segurança hídrica, alimentar e energética, nessa perspectiva que atua dentro de uma sociedade, e isso não tem isso é interessante, que ela pode ser tanto num sentido macro, de políticas públicas, quanto regional, local, né, que é da própria comunidade. E o mais difícil, que da minha pesquisa que eu tenho percebido, é justamente essa lacuna entre a política pública e a atuação local, de fato, que não chega. Essas comunidades, de fato, não devem nem saber o que é um ODS, né? Está no papel do poder público ou nas entidades do terceiro setor fazer chegar até eles esses conceitos e fazer isso ser praticado. Então, o professor falou, por exemplo, da questão do morcego, e eu lembrei de outros pontos. Tu tem a igualdade de gênero, porque tu permite a mulher se dedicar a tarefas que eventualmente ela não se dedicaria para geração de renda para a família, por exemplo, e ter uma igualdade até de poder de decisão com os homens. Tu tem um equilíbrio
da alimentação mais saudável, tu tem redução de risco para a criança, que captar água quase sempre é um processo que é destinado é feito pelas crianças, né? Então tu pode cair no rio, por exemplo, tem uma questão de segurança que para nós passa desapercebido, a gente não participa dessa rotina, mas para eles é o dia a dia, né? E é uma questão de tempo, né? Tudo isso é tempo que pode ser dedicado, inclusive, à formação, à cultura, a empreender em si, quando tu não está pensando só em sobreviver. E eu acho que isso é o principal que eu queria deixar. Os 5 minutos já passaram, praticamente. Agradecer de novo, professor, sobre o tema. Também fico aberto para alguma dúvida ou sugestão. Ok. Henrique? Ah, tá bom. Só deixa eu... Aí, agora sim. Obrigado, Edelbran. Nada. Só deixa eu... Vou compartilhar aqui com vocês. Eu já vou direto para o que eu quero falar. Já como é rapidinho. Só um pouquinho. Então, eu vou apresentar assim, tá? Eu vou dar F5 porque meu PowerPoint está trancando e, enfim, às vezes não passa slide e não quero arriscar, senão eu vou perder mais tempo ainda. Então, pessoal, primeiro eu queria agradecer a oportunidade, né? Agradecer essencialmente a presença do senhor João Meirelles aí, né? Em cooperar com a gente, transmitir esse conhecimento grande e essa experiência. Só um pouquinho aqui que eu vou ter que botar para carregar aqui. Pronto, agora sim, desculpa. Então, eu vou falar um pouco sobre a importância da Renove e abordar as organizações que compõem a rede Renove, que são 10 ao total, entre elas, inclusive, o Piabiru, né? E a importância dela no impacto, principalmente na agricultura familiar. Antes de eu falar de cada organização da Renove, é importante citar que a agricultura familiar ela é plural, né? Então, a constituição própria da agricultura familiar, principalmente no Brasil, ela envolve não somente o agricultor que planta, por exemplo, batata, tomate, alface, mas sim diversos tipos de comunidades e diversos tipos de populações que têm uma ligação rural, como, por exemplo, os quilombolas, os indígenas, os ribeirinhos, né, os pescadores. Então, isso é muito importante abordar, porque às vezes se confunde o que seria o agricultor familiar, né? Dentro disso, eu vou apresentar aqui alguns efeitos assim que as organizações da Renove fizeram com relação ao FIONEX, né? Primeiro, eu queria mostrar para vocês aqui o grupo de pesquisa e extensão em sistemas agroflorestais do Acre, que é o PCACRE, né? Então, existe um grande público-alvo, principalmente com relação a comunidades de reservas extrativistas, como, por exemplo, reservas extrativistas Chico Mendes, né, em Chapuri do Acre, os agroextrativistas do Alto Rio do Acre, os agricultores agroflorestais do estado do Acre, né, e, por exemplo, aqui também 150 famílias de Assis Brasil do Acre. E aqui a principal ação que eu destaquei é os serviços de assessoria que o PCACRE dá a essas famílias de comunidades de reserva extrativista, né? O que possibilita que eles tenham um melhor desempenho justamente no processo de produção, né? E também eu destaquei esse aqui que eu achei bastante interessante, que é uma cooperação técnica e financeira que o PCACRE tem, né, para justamente prevenir desmatamentos e queimadas, e assim não afetar o sistema produtivo das comunidades rurais, né? Então, isso aí, queira ou não, afeta, além da produção, outras questões, como, por exemplo, o sistema elétrico e até mesmo a água que eles utilizam, tanto para beber como para produzir. Aqui eu vou trazer o Instituto Ecoengenho, né, que é um instituto que fica localizado em Alagoas, com já a questão, né, porque o que é a Rede Renove? Ela tem um foco principal em tecnologia social, né, envolvendo principalmente energia renovável. Então, nesse sentido, um dos projetos do Instituto Ecoengenho foi
usar essa energia fotovoltaica justamente para criar sistemas hidropônicos e criar um melhor produto com melhor valor agregado nesse projeto que chama H2Sol, né? Então, vocês podem ver, assim como outra organização, que é o PCACRI, a questão do impacto, principalmente em regiões longínquas, né, isoladas, e também com uma grande escassez de água e também de sistema elétrico, né, que é as regiões interioranas, tanto do norte como do nordeste. Também aqui vou passar pelo Instituto Juazeiro do Ceará, que é um centro de produção sustentável de alimentos, que isso aqui é muito típico também que a rede, né, as organizações da rede fazem, que é utilizar um sistema de energia fotovoltaica para bombear água, né? Então, utilização para funcionamento do sistema de irrigação, né? Assim, economiza tanto água, como também auxilia na eficiência energética. Aqui também tem outras, né? Como o Instituto Consciência Limpa, de Minas Gerais, né? Também é importante destacar algumas atuações internacionais, como a cooperação trilateral entre Brasil, Estados Unidos e Honduras, né? Também que é presente na Renove. Aqui o Instituto de Desenvolvimento Sustentável de Mameiroá, né? Que utilizou principalmente essa questão de desenvolver um forno e um fogão elétrico mais eficiente, auxiliando assim tanto na segurança alimentar, né? Então, como o professor João Meirelles falou, essa questão que é importante a gente garantir a segurança energética e hídrica dos agricultores familiares, né, para justamente eles consigam ter um melhor desempenho na produção, né? Então, a gente consegue ver tanto uma ligação na produção do Nexus, como uma ligação na questão de segurança, né? De segurança de bem-estar de vida, né? Então, a gente também tem a questão da máquina de gelo solar, que é foi desenvolvida uma máquina com energia fotovoltaica para conservar alimentos em comunidades isoladas, né? Está aqui, embora seja no Pará, foram desenvolvidas em comunidades no Amazonas. Aqui o Instituto Piabiru, né, que o senhor João falou, né? Não vou entrar mais a fundo, já para não estourar o tempo. Também tem o projeto Saúde e Alegria do Pará, né? Que trabalhou também principalmente em sistemas de voamentos em terras indígenas, né? Em zonas rurais do Pará, afetando justamente aquilo que eu já falei, que é o alimento, energia e água, a partir de bombeamento pela energia fotovoltaica de sistemas produtivos da agricultura familiar. E aqui, por último, ideias, né, que eu queria destacar esse projeto, que é o Farol do Sol, que são pescadores lá em São José do Norte, que o Instituto Ideias criou como se fosse um lampião solar para atrair os camarões, né? Então, para justamente auxiliar nessa pesca do camarão e também para não diminuir assim o próprio utilização e gasto do diesel, né? Então, os pescadores não precisavam tentar ficar durante muito tempo no mar procurando, e esse farol de sol, que seria o lampião solar, auxiliava bastante na pesca justamente do camarão. Então, acho que seria isso. Obrigado. Tá bem. Obrigado, Henrique. Então, pessoal, nós trouxemos aqui uma pequena ideia, né, das atividades que nós estudamos da Renove, da Rede Renove, que é essa rede que foi formada, né, há 20 anos atrás para promover a energia sustentável, né, em várias regiões e comunidades, né, onde a energia faz a grande diferença, não somente em termos da vida das pessoas, né, mas também do seu trabalho, portanto, a sua possibilidade de crescer, se desenvolver, né, tanto as famílias como as localidades, né. E aí, o que nós fizemos? Trouxemos, então, o João Meirelles, né, que é o presidente do Instituto Piabiru, para mostrar essa experiência do Piabiru, que tem uma experiência muito expressiva ali no Pará, contando com parcerias nacionais e internacionais nesse segmento, né?
E também nós trouxemos a nossa contribuição do programa de pós-graduação em administração da URGS, né, com os trabalhos feitos pelo Hildebrando Viana, que é o meu orientando de doutorado, e o Henrique Soares, que foi meu orientando de mestrado e agora de doutorado, que trabalhou com o FIONEXUS e fez essa ligação do FIONEXUS e a segurança alimentar e energética e hídrica, né? Relacionado à agricultura familiar. Então, a agricultura familiar abrange uma quantidade muito grande de populações, inclusive extrativistas, quilombolas, pescadores, etc., né? Essa foi a contribuição para vocês verem assim que, de acordo com os últimos dados do governo federal, né, que as pesquisas foram todas paralisadas nesses últimos anos aí, mas que nós temos 2% da população brasileira privada de energia elétrica, né? E, portanto, privada de um futuro melhor, né? E grande parte desses 2% se encontra na região amazônica, dado as suas questões de dimensão, né, continental da Amazônia e também a região grandemente de floresta ainda. E a gente pensar a Amazônia numa forma de que a gente seja capaz de promover ações sustentáveis, como a Renove tentou com essa parceria com 10 instituições das 4 regiões brasileiras, né? No sentido de mostrar que é possível fazer desenvolvimento sustentável sem depauperar os demais recursos, principalmente na Amazônia, né, a floresta, né? Nós temos alguns minutinhos ainda. O Francis, queria te perguntar, o nosso tempo era até às 16 horas, mas a gente tem alguns minutos a mais aí para a gente ver as perguntas? Francis? Eu acho que o Francis não ficou, professora. Mas ele que está cuidando da sala. Não, acho que ele não ficou cuidando. Ele passou o WhatsApp dele e, de repente, a gente pode se encaminhar para as perguntas? Isso. Alexandre, então, vamos poder rapidamente aí 1, 2 perguntas, por favor? Ok. Primeiramente, eu gostaria de deixar aberto para, se alguém quiser fazer alguma pergunta. Se nós não tivermos, então eu vou primeiro agradecer aqui a participação do Meireles, né? Eu sou suspeito de falar aqui porque, enfim, eu atuei na Renove e eu também vivenciei por um tempo todas essas demandas locais, andei pelo Brasil aí e vi realmente as dificuldades que esses povos enfrentam, né? Então, sou suspeito de falar e eu parabenizo e agradeço a participação do Meireles. Então, eu vou fazer 2 perguntas aqui. Meireles, eu gostaria de saber, assim, como foi o desenvolvimento dos projetos nesses últimos 4 anos, né? A gente viu todo esse contingenciamento, essa transformação aí que houve, né? Então, gostaria de saber um pouquinho como é que isso influenciou no desenvolvimento dos projetos. Quais foram as áreas prioritárias também? Tu já falou um pouquinho sobre algumas áreas, eu queria que tu puder, se há algum acréscimo a fazer disso que tu já mencionou, né? E houve ações focadas em água, em energia renovável, alimentos, teve mais alguma outra coisa? Bom, para ser bem objetivo, a Covid realmente foi a agenda principal. Nós estamos com um projeto grande sobre a Covid no Marajó. A questão de água ou a agenda é sempre local, né? Então, não que a gente chega com um pacote pronto, uma proposta pronta. A gente tem até, às vezes, num território onde a gente não atuava, às vezes entra com algum tipo de proposta, em geral relacionada à melhoria da agricultura familiar. Quase todos os nossos projetos começam sobre a questão da produção e aí acabam se conformando conforme a agenda local, né? Nesse último período, a dificuldade que a Covid impôs teve várias questões do tipo, não produzo, mas não consigo escoar minha produção, não tenho acesso, não consigo levar. Então, surgiram muitas questões, eu diria, emergenciais, assim, que nem eram do dia a dia, né? Que agravaram ainda mais diversas situações. Mas eu acho que agora, não vou chamar de normalização, mas as coisas estão se reorganizando, né? E acho que começa a ficar mais claro aquelas agendas permanentes, né?
Infelizmente, a água não é uma agenda colocada pelas comunidades, né? Isso é uma questão importante. Como nunca houve uma água de qualidade, não tem essa referência. Então, às vezes, a gente visualiza como pesquisador ou alguém de fora, mas quando a gente estava num projeto no Marajó, apoiado por uma grande empresa, e uma criança morreu de diarreia com 4 anos. É inaceitável. Algo que eu diria medieval, né? Tratamento de situação do século XIX. Então, o que a gente tem que ter esse esforço de reorganizar as prioridades das agendas, né? Ok, tá muito bem. Uma segunda pergunta seria: quais foram os principais desafios enfrentados nesses últimos 4 anos e o que vocês esperam para os próximos 4 anos com relação a essas ações para a sustentabilidade no Brasil? Vocês acreditam que haverá mais ações em rede ou mais ações por instituição para enfrentar esses desafios? Olha, ali no chão, o que acontece? Primeiro, tem pouquíssimas organizações da sociedade civil no Brasil. Esse é um fato muito importante. Mesmo em lugares mais desenvolvidos, Rio Grande do Sul, São Paulo, elas são insuficientes. Segundo, não há uma compreensão do Estado e da própria sociedade do papel das organizações da sociedade civil, que fazem o que eu chamo de acupuntura social, despertam para as questões. Elas não estão aí para resolver a questão pela sua dimensão, como ficou muito claro na energia solar, né? Nós temos 1 milhão de famílias de agricultores familiares na Amazônia, o Piabiru está trabalhando com 23, né? Passa a ser até um pouco ridículo olhar esses números, confrontá-los, né? Mas a gente está aí para indicar, olha, morcego é um assunto importante, saúde pública, energia solar está aí para resolver, né? Ou dá para filtrar, bombear a água de chuva e filtrar a água e usar uma bomba solar. Então, esse tipo de encaminhamento é que está na condição, na capacidade, né, das organizações da sociedade civil, né? E eu diria que a agenda é tão enorme, tão avassaladora, que você precisa ter o foco para se concentrar naquilo que você é capaz e competente de fazer, né? E a gente percebe que as demandas do poder público, da sociedade, de financiadores, acabam levando a gente para uma semi-especialização. Eu diria que Piabiru é uma organização até bem diversa em termos de agendas, né? Mas eu acho que a especialização é fundamental para poder fazer essa entrega, né, com competência. Ok. É interessante, só para concluir, eu anotei vários pontos muito relevantes que você mencionou, e alguns elementos assim que impactam, né, a questão da descontinuidade de recursos, né? Uma outra coisa muito importante assim que eu acho que não tem preço, né, é o legado que vocês desenvolveram nesses últimos anos, né, não só o Piabiru, mas como todas as instituições da Renove, né? E também coloco aqui que foi um estudo muito importante esse que foi desenvolvido pelo grupo aqui em relação ao Renove. Eu acho que faz uma justiça, né, em relação a tudo que foi feito, né, ainda que não possa exprimir todas as ações de todas as instituições, mas traz um pouquinho do esforço das instituições da sociedade civil para atender essas populações que não são atendidas nem pelo poder público e nem pela iniciativa privada. Eles não chegam até os locais onde devem chegar para atender, e as demandas continuam lá. As pessoas continuam com as suas demandas de saúde, de água, de luz, de saneamento, de educação, né, de lazer, né? E a gente não está falando aqui de coisas... a gente está falando de uma condição mínima, né? De uma condição mínima. Então, eu acho que isso aí realmente valeu todo o esforço, né, para a gente unir esse conhecimento aí. E também, Meirelles, gostaria de ressaltar essa questão de perspectiva que vocês estão trazendo para os jovens, né? Isso é muito importante. A gente está vendo aí que a tecnologia imprimiu mudanças, né, que mudou a vida dessas pessoas, né? Elas não querem mais fazer o que seus pais fizeram ou estão fazendo, eles estão procurando outras formas de contribuir, né? Então, esses trabalhos, esses projetos que vocês desenvolvem estão fazendo esses jovens se questionar e ver qual outra forma que eles vão poder contribuir dentro do contexto que eles vivem, né? Então, acho que
importante destacar esses pontos e agradecer a você, agradecer a professora Tânia, todos os colegas presentes pelo trabalho. Isso. Eu queria dizer que a Renove, né, que foi fruto de um estudo nosso aí durante 2 anos, né, essa governança que a Renove promoveu entre 10 organizações de 4 regiões do Brasil, né, com a difusão do conceito e aplicação de energias renováveis, praticamente a energia solar, né, ela está com as atividades dela paralisadas desde do ano passado, né, em razão do governo federal ter feito outras escolhas, né, nesses últimos anos, né? Então, muitas organizações do terceiro setor paralisaram suas atividades e deixaram de atender um número significativo de pessoas Brasil afora, né? Como foi o caso, por exemplo, da Renove ali, 2 instituições que pertenciam à Renove, a do Acre, a Pessagre, e também o Instituto Juazeiro do Ceará, que fecharam as portas, né? Porque não tiveram condições de levar à frente os seus projetos, né? Então, isso é para a gente ter uma noção assim de que se houver o interesse do Estado, né, e políticas claramente definidas, tem um número muito grande de pessoas dispostas a atuar no terceiro setor e a promover ações sustentáveis, né, que é o que nos interessa mais de perto nos nossos estudos na universidade, né? Então, é importante, né, que a gente veja que tem uma parte da população que está privada de tudo, né, porque é falta de conhecimento. O João falou ali, né, uma das grandes demandas que o pessoal tinha em termos da energia era para a TV, né, que é um instrumento de distração, diversão, né, que para pessoas que desenvolvem um trabalho tão duro, né, mas também é a única forma de, às vezes, de chegar a algum tipo de informação, né? Como, por exemplo, formação de professores, né? Que muitos professores na Amazônia são formados à distância, né? Nunca entraram numa sala de aula, né? E muitos alunos são formados à distância também, né? Então, esses meios de comunicação, eles precisam da energia, né? Para poder serem desenvolvidos, eles são fundamentais para que essas populações se desenvolvam, né? Para que elas entendam, assim, o que é uma rede de esgoto, a importância que tem, porque a boa parte da Amazônia não tem tratamento de esgoto, né? É direto nos rios, que depois as pessoas vão nos rios pescar, tomar banho e não sabem que tem parte da água que está contaminada, né? Para vocês terem noção, assim, nós fizemos várias expedições de barco e numa primeira que nós fizemos, era um barco grande, e só depois de um tempo é que eu entendi que a água do chuveiro era a mesma água do rio, que era a mesma água onde era jogado os dejetos do banheiro, né? Então, assim, você vai falar com as pessoas, para elas estão dentro de uma perspectiva de naturalidade, porque elas não conhecem outra perspectiva, né? Então, a educação que pode também ser veiculado via esses projetos de energia, né, é uma coisa muito importante, né, para essas populações. Mais alguma questão? Que nós temos alguns minutinhos aí. Sim, professora. Não mais. O Ideobrando fez uma pergunta aqui para o professor Meirelles. Como, Meirelles, você enxerga a autogestão e a governança após a implementação do andar com as próprias pernas? A gente tem o tempo, né, das comunidades é diferente. Em geral, o tempo de financiamento dos projetos ele é curto. Esse é um dos maiores desafios do terceiro setor, né? De conseguir recursos para projetos de 4, 5 anos, que é onde consegue-se... a gente estuda aqui, todos nós aqui estamos estudando 18, 20 anos. Como é que a gente acha que uma comunidade vai absorver, né, tecnologias ou capacidade de gestão, né, em 2 anos? Não funciona, mesmo que há uma baixa escolaridade, enfim. E também a gente não pode achar que o produtor rural, que é aquele beneficiário nosso lá, por exemplo, nesse caso, ele vai assumir a gestão. Por isso a questão de identificar jovens interessados em se aprimorar numa questão tecnológica, numa questão de administração mesmo, né? A gente precisa de coisas bem básicas, contador, saber fluxo de caixa, não é? Coisas bem simples, né? A gente não está falando de uma gestão complexa, né? Então, por exemplo, a gente estava fazendo um trabalho sobre indicadores, criar indicadores comunitários junto com a comunidade. A gente deu um passo atrás e foi
da aula de informática, da aula de planilha Excel, como montar uma planilha, não importa se é Excel. Então, é sobre isso que a gente está tratando. Quando a gente trata de populações tradicionais, é respeitar o tempo delas e as suas carências, que são heranças históricas enormes, deficiências enormes, né? Então, esse é o maior desafio, né? Ajustar isso à questão do tempo do financiamento, né? Então, é sempre um equilíbrio bastante difícil, né? Não é uma capacitação que resolve. Às vezes a gente trabalha com abelha sem ferrão. É fácil capacitar em como abrir uma colmeia, mas é difícil fazer a gestão do processo. Eu diria que o grande problema é gestão, né? A administração, mais do que tudo. E, Meirelles, só para concluir, o que tu acha o que tu espera, por exemplo, da questão da microdistribuição distribuída para esses próximos anos, por parte do governo, por exemplo, assim, em relação a políticas públicas, o que poderia melhorar para ser expandida a questão da microgeração aí no norte do país? Na verdade, é muito caro o acesso à energia solar, por exemplo, as energias alternativas, né? Eólica, solar, enfim, mesmo biodiesel, essas. Então, e não tem uma disseminação, né? A gente vê isso dentro de Belém, né? Às vezes a gente vê famílias nas ilhas mesmo querendo resolver as coisas, meio que fazendo de forma própria, enquanto a gente está tentando fazer com pesquisa. E ver como não tem acesso. Você não entra numa loja e quer tantos painéis. Não funciona para esses grupos, né? Então, nós estamos muito distantes. Eu diria que a gente tem que avançar muito nos arranjos privados, né? Que é um pouco, né, nos clusters. E eu vejo como as grandes corporações na Amazônia como mais importantes que o Estado, né? Para resolver essas questões, né? A gente, por exemplo, não usa zero de recursos do Estado, né? E claro que a gente tem agendas, tem interesse e tal, mas então tem condições de buscar um caminho, mas eu acho que o grande desafio é sempre esperar que o Estado vai tomar uma iniciativa, né? O Estado corre atrás, né, na verdade. Na Amazônia, em geral, é assim. Veja o negócio do açaí, é um negócio que foi feito de forma informal, ainda é altamente informal, vários problemas, mas o Estado, na verdade, está correndo atrás para regularizar, né? Então, eu acho que seria bom que tivesse uma revolução tecnológica que o Estado corresse atrás, e a gente não ficar dependendo do Estado ou das benesses de um deputado e tudo mais. Então, esse é o maior desafio. E, obviamente, não ficar nas mãos, né, de uma agência controladora, tentar que isso, no mínimo, seja realizado via Estado, os estados ou municípios. Acho que na hora que a gente conseguir municipalizar essas questões, eu acho que o problema na Amazônia é isso, né? Municipalizar as questões, né? Como se começou na área ambiental e outras áreas, a gente trabalha na área da criança e adolescente, o município é que existe, o Estado é uma ficção científica, né? Na Amazônia, então, é uma ficção interestelar. Muito obrigado, Meirelles. Professora? Então, vamos encerrar. Então, eu agradeço imensamente, João, a tua presença aqui conosco para falar sobre essa experiência do Piabiru e a relação com a Renove, né? E o Hildebrando e o Henrique, que se apresentaram ali mostrando a relação de uma abordagem tão importante hoje em dia, que é o FIONEXUS, né? Com essa realidade da Amazônia e agricultura familiar. Agradeço imensamente também o Alexandre, que trabalhou na Renove durante um tempo, né, e conheceu bem, né, o funcionamento da Renove, os seus parceiros, né, e pôde contribuir conosco, foi nosso mestrando no PPGA URGS, né, em Porto Alegre. E gostaria de convidar vocês que estão aí nos acompanhando nesse workshop, para o próximo workshop que nós vamos ter às 17 horas, chamado Água, Recurso Raro e Imprescindível. Nós vamos ter uma apresentação da professora Maria Cristina Bastos Crispim Silva, do PRODEMA, o Programa de Meio Ambiente aqui da Universidade Federal da Paraíba, sobre produção de água e tratamento de esgotos na área urbana, um projeto muito interessante, de baixo custo. E a outra apresentação é a produção de água e preservação de áreas rurais, com a senhora Consuelo Franco Marra, da Agência de Águas, né? Então, são duas pessoas que vão se apresentar conosco, vai ser mediado pelo professor Armando Fornazia, que está aqui conosco nesse momento, né, que é da UNB. Então,
Aguardamos vocês às 17 horas nesse terceiro workshop em que o PPGA URBS está fazendo aqui no IGEMA, né? Agradeço à professora Clândia, né, por esse espaço que nos foi oferecido. Um abraço a todos. Obrigado. Tchau, tchau. Eu pus material no e-mail, pode compartilhar, professora, tá bom? Tá, ok. Até Obrigada, mais. João. Até logo. Tchau, tchau. Obrigado. Até logo. Tchau, Parabéns obrigada, aí. Alexandre. Obrigada, Obrigado, professora. Lembrando, Henrique. Obrigado.